Olá, eu sou Lios Medeiros, HR Manager na For Sales Group, e você está assistindo ao For Sales Masterclass. O objetivo desse programa é compartilhar com você conhecimentos e informações avançados sobre técnicas de gestão em vendas e marketing. Toda semana teremos um convidado, executivos de alta performance que são referências em subsistemas de gestão de área comercial. Antes de seguirmos, não esqueça de se inscrever na página da For Sales no YouTube para mais conteúdos. O varejo é um dos principais termômetros da economia e é o segmento que provavelmente está na vanguarda em inovações tecnológicas e na gestão. Ao se entender este fato, isso exige que os profissionais que atuam tanto pelo varejo como pelos fabricantes estejam antenados e se desenvolvendo com frequência. Afinal, em um cenário extremamente competitivo, o aprendizado e a adaptação devem ser rápidos, em especial se tratar de temas estratégicos relacionados a perfil de loja, precificação, promoção, gestão de categorias, entre outros. Dessa forma, na conversa de hoje falaremos sobre o tema inteligência comercial no varejo, e para isso, nosso convidado da semana é Renar Machado, General Manager no Grupo Pão de Açúcar. Renar possui mais de 12 anos liderando grandes equipes nos segmentos de bens de consumo, varejo, energia e educação, além de ter conduzido aí mais de 50 projetos transformacionais nas empresas pelas quais ele passou. Renar, seja muito bem-vindo e muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Ok, Carlos Medeiros, prazer é todo meu estar contribuindo com a For Sales, uma empresa que definitivamente já faz parte da minha trajetória, né? A parceria já de alguns anos junto com tanto você quanto o Zanetti, o Rodrigo, uma empresa que eu admiro bastante, que faz um trabalho muito legal de Executive Search voltado para a área de vendas e marketing. Então, sempre que eu puder contribuir, por favor, conta comigo, cara. Muito obrigado pelo espaço também para contar um pouco da minha trajetória, falar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo com alguns grupos do Brasil e, de alguma forma, contribuir aí para o desenvolvimento de outros executivos. Bom, para quem está nos ouvindo, dividiremos este programa em 4 grandes partes. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Renar e a carreira dele. Depois falaremos sobre tendências relacionadas à inteligência comercial no varejo. Terceiro, falaremos sobre orientações à alta performance. E, por fim, falaremos sobre autoaperfeiçoamento, com dicas rápidas do Renar sobre o tema. Então, para iniciar, gostaria de falar um pouquinho mais sobre a carreira do Renar. Renar, conta um pouquinho, um breve resumo aí da sua carreira corporativa, destacando as empresas, subsistemas da área de comercial e marketing que você já atuou. Tá ok, Medeiros. Olha só, eu tenho uma formação, cara, generalista. Minha formação é uma formação em engenharia. Logo durante a engenharia, eu fui para negócios e comecei em consultoria, né? Comecei na Accenture, na área de excelência operacional, que era uma subprática de estratégia. Lá fiz toda a cadeia de vendas, operações e finanças, RH e um pouco de marketing. Dentro da experiência em consultoria, o que a gente chama de excelência operacional nada mais é do que tentar construir resultado, controlando desperdícios e estabilizando ou reestruturando processos, né? Durante a minha trajetória, logo depois da trajetória consultiva, se eu tivesse que resumir, eu fiquei quase que 80% em indústria de consumo e varejo, entre 70% e 80% em indústria de consumo e varejo, entre 20% e 30% em outros setores, como energia, educação, mercado financeiro, com breves passagens em determinados setores específicos, como varejo familiar, como empresa de construção civil, empresas de educação, enfim. Então, minha trajetória ela é generalista do ponto de vista de atividade funcional, onde eu fico 70%, 80% do meu tempo ali em vendas e marketing, mas também tenho uma visão de outras áreas funcionais. E também do ponto de vista de setor, né, onde eu fico também uns 70%, 80% ali mais voltado para consumo e varejo, mas também tenho passagem em alguns outros setores. Depois da Accenture, tive uma passagem pela Ambev, principalmente pela área financeira. Logo depois fui para uma empresa russa de energia, um private equity russo, especificamente para atender Petrobras nas soluções de elevação artificial em onshore. Durante a minha trajetória já enquanto gerente, comecei a fazer mestrado, optei por fazer um mestrado sanduíche nos Estados Unidos porque ganhei uma bolsa.
voltei há mais ou menos 7 anos, estou empreendendo junto com a Eagle Partners, uma empresa que eu ajudei a fundar junto com 2 ex-consultores estratégicos também, gringos, né, pessoas de fora do Brasil, que vieram para o Brasil exatamente para explorar esse nicho de mercado que é a estruturação de PMEs, de pequenas e médias empresas, e startups, né, empresas de tecnologia com algum grau de disrupção, que estão ali desenvolvendo um modelo de negócio escalável, principalmente pegando dinheiro de fundos, né, de capital de risco. Então, minha trajetória basicamente é essa. E atualmente no GPA? Atualmente no GPA, num projeto de transformação voltado para a inteligência comercial, tá? E onde a gente conecta ali a inteligência comercial a serviço da área de vendas e operações, principalmente para gerar mobilização. Esse é o grande objetivo. Fantástico, meu amigo, fantástico. Ficou como generalista, mas certamente tem muita profundidade aí, né? E conhecendo um pouquinho já de você, certamente tem muita profundidade. Meu amigo, me chama a atenção, na verdade, na sua formação, especialmente acadêmica, a sua experiência fora do Brasil, né? A sua formação fora do Brasil, né? Conta um pouquinho pra gente como esses estudos em Wharton, em Cornell, MIT, Harvard, contribuíram para a sua carreira e contribuíram para a sua performance. Então, sempre foi um sonho participar de algum programa executivo que envolvesse executivos do mundo todo, né, e que tivesse ali algum ponto de desenvolvimento de competências que faltava na minha formação. Então, foi meio que a combinação de um sonho, de uma vontade muito grande de estudar nos Estados Unidos, tá, com uma necessidade também de complementar minha formação com uma visão de negócios um pouco mais ampla. E aí, cara, tem um pouco de planejamento, claro, e esforço, e tem um pouco de sorte, né? Durante a minha trajetória, eu acabei virando gestor muito novo, virei coordenador muito novo, virei gerente muito novo, sempre à frente de equipes que tinham profundidade técnica e pessoas com senioridade bem avançada, assim, pessoas com bastante senioridade lidando comigo. E eu não aprendi a fazer nada diferente daquilo que me foi ensinado lá na época de engenharia, né? Assim, eu tive boas referências de liderança dentro da academia, e aí depois consegui exercitar isso bem através de gestão por influência, através de gestão por confiança. No entanto, mesmo, muito embora eu estivesse progredindo na carreira, eu acho que faltava um lado de administração um pouco mais profundo, especificamente em ciências técnicas, como finanças, e em outras ciências como subciências, né, que a gente fala, ou segmentos ali de administração como estratégia. Então, o meu objetivo era procurar um mestrado para complementar minha formação, fazer um deep dive aí em determinadas competências que eu sabia que eram críticas para os meus próximos passos, como principalmente finanças, economia e estratégia, e aí o primeiro movimento foi assim, complementar minha formação com um mestrado no Brasil, conciliando essa atividade de mestrado com uma atividade de gerência, o que não é nada fácil. A carga de leitura do mestrado é assim, uma coisa fora do normal, realmente é muito grande, especificamente na Getúlio Vargas, onde eu sou muito grato por ter passado. Realmente o sarrafo era muito alto, mas valeu muito a pena, principalmente pela profundidade que isso me trouxe. Tendo ido bem no primeiro ano do mestrado, naturalmente surgiram propostas para eu fazer um curso executivo. E aí eu acabei escolhendo o primeiro Wharton exatamente para mergulhar um pouco mais em finanças e economia, né? E aí depois de Wharton eu mesmo me voluntariei para fazer um programa de mestrado sanduíche, né? Fazer as provas, os essays, né? As redações e as entrevistas para tentar um programa sanduíche nos Estados Unidos. Acabei indo bem em alguns programas, né, mas me destacou bastante, me chamou bastante atenção o Cornell University, que é uma Ivy League, é uma empresa de uma rede de escolas muito forte nos Estados Unidos, que é muito forte para a formação de generalistas especificamente, e que querem atuar em negócios de capital de risco, de empreendedorismo, então uma escola já com esse DNA. Né, uma escola muito democrática do ponto de vista de acesso ao conhecimento e muito humana. Então me chamou muita atenção tanto as competências que ela desenvolvia quanto a cultura do lugar. E aí acabei optando por ir para Cornell, ganhei bolsa integral, né? Fiquei lá durante o meu second year, meu segundo ano de mestrado, e aí aí é o lado do acaso, né? Até aqui foi planejamento, o lado do acaso foi ter recebido um convite para me juntar à Harvard Business School, para me tornar pesquisador ali por 8 meses, para estudar um pouquinho de inovação, competitividade e liderança. Acabei me dedicando muito mais à parte de desenvolvimento humano e liderança, até do que inovação e competitividade, dado que inovação e competitividade já tinha sido uma agenda do meu primeiro ano de mestrado e de MBA.
Então, acabei contribuindo um pouco mais com a academia também, fiz alguns artigos científicos legais e tomei um tempo também para respirar fundo depois do MBA, me conectar um pouco mais com as pessoas e entender um pouco melhor a forma como as pessoas se relacionam e vivem nos Estados Unidos. Então, é uma cultura muito diferente da nossa e é um lugar também que recebe não só turistas, mas também executivos do mundo todo. Tem formas de pensar e vem de culturas, backgrounds completamente diferentes. Maravilha, meu amigo. Bom, iniciando agora, né, a segunda etapa dessa conversa, né, vamos falar sobre tendências relacionadas à inteligência comercial no varejo. Tá? Então, para começar falando disso, Renan, conta para a gente quais são as inovações que surgiram no varejo recentemente que mais chamaram a atenção, né, e que os profissionais que atuam nessa área, e até mesmo fabricantes, né, precisam estar atentos. A primeira ponta, invariavelmente, é gestão de categorias. A segunda é uma ponta de jornada e experiência do cliente. A terceira é uma ponta de eficiência de pricing e promoção. E a quarta é uma de inteligência de mercado. Na minha visão, inteligência comercial deveria trabalhar essas 4 pontas de uma forma sinérgica, conectada, de que os dados que vêm de uma dessas fontes consigam conversar com os dados de outras fontes também, de modo a gerar principalmente análise, relatório, apuração de performance e, por último, mobilização das áreas de vendas e operações dentro do varejo. Estou chamando de área de operações não só logística, que garante abastecimento, mas principalmente operações de salão de vendas dentro do autosserviço. Estou falando especificamente do varejo de autosserviço, que é o varejo onde eu estou imerso há mais tempo, mas acho que no pequeno varejo tem várias aplicações daquilo que eu estou falando. No entanto, existem algumas particularidades no pequeno varejo. Mas inteligência comercial é isso. Quando a gente fala de inovação, Medeiros, de verdade, hoje a primeira coisa que eu observo é o varejo, ele erra no básico. A gente precisa ter humildade no varejo para reconhecer que a gente deveria resgatar aquilo que é básico e aquilo que funcionou durante muito tempo e que ainda funciona hoje. É claro que é muito subjetivo a gente conseguir entender o que ainda funciona, aquilo que não funciona mais. É por isso que a compreensão da jornada do cliente deveria ser o primeiro passo. Acho que hoje a gente está trabalhando com um cliente que invariavelmente ele é multicanal, ele é multiplataforma, ele é bombardeado, ele é bombardeado por um nível de mídia que nunca foi visto antes. Antigamente o varejo trabalhava com TV, folheto e guerrilha. Hoje em dia você tem aplicativo, push SMS, e-mail, televisão, folheto, guerrilha, redes sociais. Então, assim, o WhatsApp, ele é bombardeado de notícias de vários lados. Com isso, invariavelmente, a jornada dele dentro da loja, o que leva ele a ter uma determinada missão de compra e a forma como ele se relaciona com o autosserviço mudou muito. Então, eu acho que o começo da inteligência comercial e da inovação dentro de inteligência comercial ou dentro da área de vendas deveria ser através de uma compreensão mais profunda da jornada do consumidor, desde o digital até a loja física. E essa compreensão, invariavelmente, para a gente não trabalhar com subjetividade, ela deveria vir com dados. Então, esses são os dados que eu chamo de primários. A gente pode construir esses dados através de informações transacionais, tá? Se valendo de algumas plataformas, institutos de pesquisa de inteligência de mercado, mas também através de pesquisas qual e quant com os nossos clientes, entendendo e compreendendo como ele chegou até a loja, por que ele está na loja, qual que é a missão de compra dele, e aí definitivamente, com um pouco mais de dados de inteligência de mercado e de jornada de compra, eu sensibilizo o que eu chamo de gestão de categoria e, invariavelmente, eu consigo uma eficiência maior de price and promo. Tá? Então, eu acho que o roadmap de inovação é resgatar o que é básico primeiro, tá? Definitivamente resgatar o que é básico e que funciona no varejo ainda até hoje, e definitivamente depois pivotar para um modelo onde eu consigo, através de métricas, ter uma compreensão maior da jornada de consumo do meu shopper, do meu consumidor, entendendo como ele se comporta em plataformas digitais, o que leva ele para a loja e o que atrai e retém ele dentro do salão de vendas. Excelente, excelente, né? E é importantíssimo essa contextualização e essa definição, né, essa conceitualização que você fez, porque de fato há muitos conceitos, né? Inteligência de mercado tende a se confundir com várias áreas, né? Com planejamento, com inteligência competitiva, com afins, né? Então é fundamental
você ter feito essa conceitualização. E segundo, muito importante também você trazer esse elemento do básico, né? Trazer o elemento da premissa inicial, né? Por que o varejo o varejo, o principal cliente dele é o consumidor. Então, vamos entender a jornada do cliente primeiro, depois a gente começar a pensar em outras coisas, né? Dar sequência nos projetos. Perfeito, Medeiros. Só fazendo um adendo, cara, acho que você tocou num ponto muito importante, que é inteligência de mercado aqui, gente. Estou falando dos grandes índices de apuração de share e pesquisa de mercado. Estou falando de Nielsen, GfK, Kantar e os institutos de pesquisa que também provêm ali alguma análise qualitativa sobre jornada, tá? Então, super legal essa tua observação, porque é isso que difere a inteligência comercial, que é um guarda-chuva mais amplo, a inteligência de mercado, a gestão de categoria já trabalha outras variáveis, como planograma e maximização de rentabilidade, principalmente através de duas diretrizes mais técnicas, que é Price and Promo, e também através de jornada do cliente, de compreensão, de entendimento do que leva o shopper para a loja, de qual dinâmica ele está tendo ali com os produtos e com o atendimento do salão de venda. Bom, avançando, né? Como a tecnologia ela vem impactando de uma forma prática, né, as estratégias e a execução destas, né, no varejo? A tecnologia, de forma mais ampla, o que ela trouxe para a gente é que, principalmente nesse cenário de coronavírus que a gente está vivendo agora em 2020, cara, invariavelmente todo mundo vende tudo e todo mundo pode ser competidor, né? Quando você vê um Mercado Livre começando a vender alimentos e bebidas, quando você vê a Ambev também distribuindo alimentos, quando você vê Magalu, né, que era um player exclusivamente de não alimentos em eletroeletrônicos, passando a vender varejo alimentar, você começa a se assustar um pouco e definitivamente se inclina a colocar investimento e definitivamente acredita que o modelo de negócio realmente tem que mudar. Então, acho que isso passa por aplicativo, que não pode ser simplesmente um programa de desconto, mas tem que ser principalmente um programa de relacionamento e fidelidade com o nosso cliente, tá? Acredito que isso passe por mídia proprietária, que passa por um relacionamento e uma comunicação com o cliente muito mais estruturada do que antigamente e muito mais personalizada, tá, do que a grande mídia, ao invés de eu fazer anúncios de TV simplesmente promocionando carne e leite, que são itens que a gente chama de puxadores, eu quero um relacionamento com o cliente entendendo muito bem o que está dentro da cesta dele, para que eu mande uma comunicação muito segmentada e muito estruturada, seja através de push de aplicativo, SMS, e-mail ou blog, gerando conteúdo para ele que faz sentido para a jornada e definitivamente mandando alertas que conectam muito bem com a jornada de compra dele. Obviamente, explorando as categorias cross, explorando upselling, explorando trade-up, mas antes de tudo, atendendo a necessidade deles. Volto ao ponto do back to the basics. Não adianta a gente ter tecnologia em aplicativo se a gente não personaliza. Não adianta a gente ter comunicação via push, e-mail, SMS e vários outros canais de mídia se a gente fala com esse cliente da mesma forma que a gente falava no século passado, na década de 70. Então, muito importante, sim, continuar fazendo algumas mídias que funcionam e estão muito presentes na cultura do consumo do Brasil, especificamente no varejo, mas muito importante também trabalhar a personalização, e aí a tecnologia ajuda a gente a trabalhar um nível até maior, Medeiros, que é o que a gente chama de hiperpersonalização, tá? Então, do ponto de vista de tecnologia, acho que a gente tem que falar de aplicativo e mídia primeiro. Depois a gente tem que falar de e-commerce e marketplace, né? E-commerce a gente vem acelerando muito, né? Trabalhando as lojas como se elas fossem CDs e garantindo uma distribuição que leva para o cliente tanto conveniência quanto agilidade. Mas o marketplace, ele assusta, porque quando você trabalha com um concorrente como um Mercado Livre, que é um Blue Chip, ou uma Magalu, que já está num outro nível de número de usuários únicos e tráfego dentro do site, e eles começam a migrar para o varejo alimentar, definitivamente aí o jogo pode virar e muito. Porque aquelas categorias que hoje provavelmente são procuradas pelo consumidor por conta de preço, principalmente no atacarejo, como limpeza, por exemplo, e são categorias que demandam um grau de mobilização e logística maior para ir para o ponto de venda, carregar peso, levar peso dentro do carrinho, depois carregar o carro, depois carregar o elevador, sabe? Quando você recebe isso em casa com um prazo regular e paga para ter isso com uma certa regularidade, eu acho que isso respeita aquilo que o consumidor tem de mais valioso, que é o tempo dele. Então, definitivamente, e-commerce e marketplace é
é onde o jogo vai virar, e é onde a gente, no varejo, tem que se diferenciar do atacado. Se a gente entrar numa guerra de preço ou numa lógica de promoção muito exacerbada, muito excessiva, eu acho que esse modelo de negócio ele se torna muito nocivo porque ele já trabalha com margens muito enxutas. Então, muito importante que a gente se diferencie através de tecnologia, olhando principalmente essas primeiras diretrizes, que eu chamei de principais. Agora, vou entrar na parte mais específica, quando a gente fala de eficiência promocional, por exemplo, e apuração de grande mídia, quando eu, por exemplo, uso uma televisão, que é uma mídia de massa, é uma mídia de tráfego, eu quero levar gente para dentro da loja, é muito difícil saber hoje quem é o cliente que está dentro do meu salão de venda que veio através do anúncio de TV e quem é o cliente que definitivamente está ali porque já conhecia a dinâmica da terça e quarta extra ou porque simplesmente estava andando ali no salão de vendas e encontrou um item promocionado que por acaso está na TV e ele colocou no carrinho aquele item. Quer dizer, a quem eu atribuo essa venda? É uma venda de um item que foi para uma mídia TV? É uma venda de um item que está relacionado a um efeito promocional de loja? Ou uma dinâmica de loja, de promoção de loja recorrente? Ou é um acaso? Quer dizer, é muito difícil conseguir essa atribuição. Isso são modelos matemáticos e estatísticos extremamente sofisticados, tá? Que a gente vem trabalhando com alguns parceiros para conseguir esse sistema de atribuição de mídia sem o que a gente chama de overlap, né? Quando eu tenho um item que é promocionado em mais de uma mídia, um efeito proposital, muitas vezes, que a gente faz para atração de fluxo para a loja, quer dizer, para quem eu atribuo a venda desse item? Para um folheto ou para uma televisão? Do ponto de vista de apuração de performance de mídia. Então, aí são modelos matemáticos bem sofisticados, onde a tecnologia pode ajudar bastante a gente. Fantástico, Renan. Me permita estender um pouco Claro. né? Porque ele, de fato, ele me chama a atenção. Você mencionou em como metrificar a performance da mídia, né? O ROI da mídia. Qual foi a mídia responsável por encantar ou por convencer o consumidor, né? Isso também me leva para o mesmo problema, só que nos canais de vendas, né? Lembro quando eu fiz o meu TCC, sobre o e-commerce, né? E como o e-commerce ele entra nas estratégias de venda das empresas, né? O como importante, em primeiro lugar, ter o e-commerce aliado aos demais canais de vendas para que se aumentasse os pontos de interação com o consumidor, não importando necessariamente aonde ele efetivaria a compra. O importante é que se expandisse, né, os pontos de contato, as interações com o consumidor, e aí, depois a gente cria um problema internamente de entender qual foi o ROI dos investimentos de cada uma das frentes. Mas me chama muita atenção esse tema. É exatamente isso. A gente tem que compreender a jornada do cliente, independente do canal que ele escolha. Para ele, tem que ser transparente. Se ele quer entrar no site, comprar pelo e-commerce, se ele quer comprar por um aplicativo, ou se ele quer ir para o salão de venda ver o produto, cara, na verdade a gente tem, hoje, o Brasil é um país de comportamento e de cultura muito diversa. Por isso que a gente tem que trabalhar com bases de clientes segmentadas e ter uma estratégia muito bem definida, cara, para cada categoria ter uma mídia que tem uma representatividade maior dentro do regular ou dentro do promocional e definitivamente trabalhar o aplicativo e a parte online também para trazer métricas sobre aquilo que a gente ainda não compreende ou que é de difícil compreensão e vai ser sempre assim, né? Então o e-commerce ele é muito bem-vindo aqui. Fantástico, Renan, fantástico. Para a gente terminar esse tópico, né, eu gostaria que você comentasse um pouquinho de como que a estatística ela vem sendo utilizada nas análises de inteligência comercial. Quais oportunidades ainda existem nesse campo? Muito legal essa provocação. Seria legal se o Otton, diretor de marketing do Pão de Açúcar, estivesse aqui. O Otton é uma das pessoas que mais provocam a gente, porque ele costuma dizer, ele vem de mercado financeiro e foi também do Cassino na França. Ele costuma dizer que o varejo, no geral, é um setor de média. É um setor que olha muito a média. No entanto, a gente não é sensível à média, né, Medeiros? A gente é sensível à dispersão. Né? Se a média está dando 5,5 e um cara tirou 0 na prova e outro tirou 11, né? Quer dizer, se fosse possível tirar 11, né? Cara, definitivamente tem uma pessoa que precisa de ajuda e outra que está muito, muito acima da média. Quer dizer, então... a gente não é sensível ao 5,5, a gente é sensível à dispersão, a gente é sensível ao desvio. Então, um começo de trabalho definitivamente passa pela estatística descritiva e inferencial, cara. Não adianta a gente falar de modelos preditivos, estatística progressiva, machine learning, cara, quando a gente, de novo, não tem o básico.
né? Então, assim, a gente começa um trabalho de entendimento de dispersão por categoria através de algumas métricas que a gente estrutura para segmentar nossa base de clientes, tá? E aí tem várias métricas que tem várias formas de você metrificar. Você pode metrificar a receita por produtos de alta margem, produtos de baixa margem. Você pode definir também e metrificar a receita por produtos atratores de fluxo e não atratores de fluxo. Produtos que a gente chama de KVIs, Key Value Items, né? Itens que são puxadores ou itens que são fundo de sortimento. Tem várias métricas, tem outras métricas mais transacionais, como eu mencionei aqui, frequência e ticket médio. A gente pode trabalhar ali outras métricas também que ajudam muito, e a estatística nos ajuda muito a compreender um pouco melhor o potencial que cada produto tem dentro do salão de venda, como, por exemplo, elasticidade e penetração, no conceito que a gente explora pra caramba dentro de casa, que é o Balance Matrix, né, que é uma matriz de balanço entre potencial de elasticidade e potencial de penetração, porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito high-low, como dizem os grandes especialistas de pricing, né? A gente trabalha muito profundidade promocional muito alta e profundidade promocional muito baixa. Quer dizer, será que a gente precisa viver nessa montanha russa? Ou a gente pode trabalhar mais um everyday low price, como é o modelo do Walmart, por exemplo, e uma regularidade de preço um pouco mais assertiva, com promoção em datas muito específicas e regulares, evangelizando o nosso shopper e dando compreensão para ele de quando e por que a gente está fazendo uma determinada promoção, né? Fazendo cada vez menos o que a gente chama de promoção muito atrelada a FEFO, né, que é produtos próximo à validade ou excesso de estoque, né, e definitivamente ações comerciais que conectem um pouco mais com um calendário de marketing, com um calendário promocional. A estatística ajuda a gente a entender como que a gente conecta uma determinada campanha, um determinado mote, um determinado apelo, né? Hoje dentro de casa a gente está vivendo um rebranding muito forte, uma reestruturação de uma das nossas bandeiras muito forte, quer dizer, como é que a gente conecta todo esse apelo de comunicação, né, e todo esse apelo de mídia que a gente coloca um caminhão de dinheiro com uma ótica de dinâmica de categoria, né? Se não tiver estatística aqui, cara, dificilmente a gente acerta a mão, né? E o que eu tô querendo dizer com acertar a mão é, definitivamente, esse caminhão de grana que tá em mídia, ele tem que se pagar através de venda. A gente não pode abrir mão de venda no varejo, né? E a gente tem muito aquela vivência do varejo de trabalhar muito high-low e ficar vendendo venda por margem, margem por venda, venda por margem, margem por venda, que é uma gangorra que definitivamente não constrói rentabilidade patrimonial. Fantástico, Renan. Enquanto você concluiu, eu lembrava de um podcast que eu escutei do João Apolinário, da Polishop, que falava muito sobre como o e-commerce de alguns segmentos ou alguns players do e-commerce destruíram valor, né, quando eles trabalhavam muito esse high-low, né, ou caíam direto no low, né, e como isso não e como isso afetou uma cadeia, né, porque foi uma reação em cadeia dos negócios, né, você foi valor, você foi destruindo margem, você foi destruindo investimento futuro, né? E certamente é um desafio, porque tem um elemento cultural aí no Brasil, né? Que o brasileiro em si, ele tem uma expectativa pelo desconto, pela promoção, pela data em que ele vai comprar uma determinada categoria por um preço menor, né? Então, certamente fazer esse processo de evangelização, como você mesmo descreveu, certamente tem um desafio ali, e que se não tiver estatística para poder acompanhar, talvez a gente fique à sorte, né? Perfeito. E aí, modelos estatísticos, cara, são bem-vindos, Medeiros, desde, cara, a regressão linear simples, até a multivariada, até a estatística progressiva. Mas primeiro a gente tem que falar de dispersão, primeiro a gente tem que falar da linear, primeiro a gente tem que falar do básico. E principalmente, o que a gente tem que sempre se preocupar é em traduzir e conectar isso com a realidade do varejo. A realidade do varejo é que os profissionais de vendas de operações, eles têm uma trajetória maravilhosa, mas eles vieram do chão de loja, eles têm uma formação diferente. Então, assim, a gente precisa respeitar essa trajetória e explorar essa experiência deles, traduzindo algo complexo em algo simples que conecta com o dia a dia deles. É isso que garante mobilização. Se você falar de uma forma muito complexa, muito rebuscada, isso não conecta com a realidade do varejo. Então, assim, a área de analytics como um todo, as áreas de tecnologia, as áreas de inovação, tem sempre que se inclinar como áreas de apoio, porque o varejo, querendo ou não, ele ainda vive e sobrevive de uma área de vendas e operações que é o pulmão e o cérebro. E essas pessoas que estão na linha de frente, nosso varejo ainda é muito físico, ele ainda é 90
5% físico, na melhor das hipóteses. Então, principalmente o alimentar, estou dizendo o alimentar, tá? Quando a gente entra em categorias não alimentares, a gente já está mais avançado do ponto de vista de tecnologia, mas no alimentar, a gente ainda sobrevive, o nosso negócio ainda depende muito de uma mobilização de loja. Então, toda essa área de analytics e inovação tem que traduzir, tem que falar simples, tem que ter uma ação tática clara, muito bem definida e muito bem estruturada, na minha opinião, construída a quatro mãos, com a área comercial e a área de operações, para a gente garantir na ponta mobilização. Ter uma área de analytics ou ter uma área de dados com estatística e tecnologia robusta, que só serve para, através dos dados, explicar os próprios dados, não convém, cara, e não tem espaço mais para isso. Varejo é um setor dinâmico, ele precisa de muita velocidade e agilidade, e essas análises têm sim que tratar dados muito complexos, multicanais e multimídia, mas sempre de uma forma simples para garantir essa mobilização no ponto de venda. Para a gente começar agora, né, o terceiro tópico, a terceira parte dessa conversa, né, vamos falar sobre orientação à alta performance. E para começar a falar disso, né, quais são as principais características, na sua opinião, as principais, as fundamentais, né, que um profissional que atua com inteligência comercial precisa possuir para ter alta performance? Medeiros, excelente provocação. A primeira delas é a que eu já dei um spoiler, né? Ele não pode ser uma pessoa excessivamente analítica ou técnica que entende de programação em R, que sabe fazer crack the data, sabe fazer análises super complexas, mas que não consegue traduzir isso de uma forma simples para quem está do outro lado. Principalmente quem está do outro lado, no que diz respeito à estratégia das bandeiras, quando você está falando de empresas maiores, multibandeiras, além de multicanais e multimídia, tem também multibandeiras, formatos de loja diferentes, que atendem a estratégias e dinâmicas completamente diferentes, missão de compra também completamente diferente. Então, a tradução disso de forma simples, com ações muito táticas e muito claras daquilo que a gente pode ou não testar, sendo elas hipóteses, ou seja, sendo elas teses, para a área comercial e a área de operações, é a primeira habilidade que eu sinto mais falta. E aí eu estou falando principalmente de duas principais competências, tá? Eu estou falando de comunicação estruturada e eu estou falando de inteligência emocional do ponto de vista de resiliência. O varejo ainda é um setor onde todo mundo é muitas bandeiras e muitas lojas ainda são muito coração de operações. As pessoas querem ver você no chão de loja. As pessoas precisam te ver e materializar quem é você. Você precisa entender como ela fala, como ela pensa e como ela age para tentar, através dos dados, conectar com a realidade dela. Aquela ação tática que às vezes faz muito sentido dentro do ar-condicionado, lá com o head da tua bandeira, talvez não faça nenhum sentido dentro do salão de vendas de uma determinada regional. O respeito pela dinâmica da operação em nível de regionalização é muito importante. Então, cara, essa competência de comunicação estruturada e inteligência emocional é a mais importante disparado. Porque a parte técnica a gente treina. Aí a gente tem que bater no peito mesmo e falar, cara, a gente tem que assumir essa responsabilidade, porque hoje tem uma necessidade muito grande, sim, de ter um conhecimento em programação. Esse conhecimento tem que ser, pelo menos, voltado para algumas ferramentas, tá? Estou falando principalmente em termos de programação SQL e R, e em termos de ferramenta, estou falando de Tableau e Power BI. Mas definitivamente, quando não tem, eu prefiro pegar uma pessoa que tem esse coração e tem esse viés de garantir que a gente vai se conectar com a realidade de vendas e operações, até para trazer, né, um pouco de informação qualitativa e a gente não ficar tão imerso nos dados, primeiro, antes até do que a competência técnica. Então, a competência técnica, falei de programação, e por último, eu acho que tem que ter uma visão de negócios 360. Comercial, ele está deixando de, simplesmente porque ele é o último elo da cadeia, e existe um movimento no varejo muito forte de empoderamento do comercial, está deixando, e tá tendo dificuldade de conseguir conciliar a necessidade de agilidade do varejo com o mundo de categorias que eles estão cada vez mais, mundo de categorias e produtos e subcates e subgrupos que eles têm desenvolvido. O varejo ele é muito criativo em essência, né? E as pessoas, como vêm de dinâmica de operações, elas criam muitas coisas novas. No entanto, elas têm ainda pouco apoio analítico para garantir que essa dinâmica mude. Então, eu acho que uma visão 360 graus do ponto de vista de negócio, uma vivência de operações, uma vivência de uma área de qualidade, onde lidou com processos, e definitivamente uma visão da área comercial, ou GCAT, ajuda muito a ter uma área de inteligência comercial mais robusta, tá? Só para ilustrar com um exemplo, um ponto que você trouxe importante, né? Que é ter sim essa visão analítica, mas não perder a visão
do campo, visão de loja, né, esse coração lá no chão de loja, né? Um amigo meu me contou de um case de um sucesso de uma grande indústria, né, um grande player do segmento de cosméticos, que acabou fazendo um plano agressivo de expansão de número de lojas, baseado em estudos de geolocalização, né, e que acabou sendo um sucesso porque eles começaram a abrir de forma agressiva lojas em praças que tinham um comportamento de consumo diferente, né? Eles buscavam, os consumidores de uma praça específica iam para uma outra praça para poder fazer compras, para poder consumir. E aí foram abertas lojas nessas praças dessas pessoas, desses consumidores, e as lojas não performaram, né? E faltou justamente ali uma visão de campo, uma visão de comportamento do cliente. De novo, um tema que a gente já estava falando aqui, essa visão básica de comportamento, de jornada do consumidor. É incrível, Medeiros, como às vezes coisas tão simples, cara, a gente se esquece de coisas simples. Estou entrando agora num tópico que eu mais gosto do programa, né? Dicas rápidas, mas dicas valiosas para os profissionais que trabalham com inteligência comercial, tá? Você deu alguns spoilers já, mas falando de metodologias de gestão, né? Quais são os métodos que você indicaria, né, para que um profissional que trabalha na área busque alta performance? A minha escola foi uma escola de excelência operacional que depois migrou para estratégia. Toda a escola de excelência operacional ela é muito baseada em Lean Six Sigma. E Lean é muito voltado para a gestão de desperdícios, o que ainda é um problema, inclusive, no varejo, principalmente nas categorias de transformação. A gente ainda tem venda, a gente já tem aí categoria com tanto ruptura muito alta quanto quebra muito alta. Mas principalmente do ponto de vista de quebra, tem os números que eu já vi de benchmarks de mercado, que contra benchmark de mercado, na verdade, que são assustadores. Então, gestão de desperdícios é muito o que Lean prega. E Six Sigma está muito voltado para padronização de processo, principalmente aqueles que já são passíveis de repetição, né? Aqueles que já estão padronização de processos, de automação de processos que são repetitivos, né? Que já foram passíveis de algum tipo de padronização, porque não vão mudar, né? Não tem necessidade de mudar. Então, acho que esse é o primeiro método. Os primeiros métodos, na minha opinião, deveriam ser táticos, tá, Medeiros? Então, em linha tática, eu sou um entusiasta, assim, tanto do Lean quanto do Six Sigma, e ainda acho que cabe aqui uma provocação para a gente fazer isso de forma cada vez mais simples e cada vez mais convidativa, porque ainda acho que a gente, às vezes, burocratiza muito, segue o fluxo de uma forma muito restrita, muito fechada, sem conseguir tanta adaptabilidade. Então, aqui cabe um pano de fundo de adaptabilidade, mas definitivamente as principais ferramentas de gestão, eu começaria pela linha tática, tanto Lean quanto Six Sigma. Do ponto de vista de ferramentas, vou chamar assim de intermediárias, acho que todas as ferramentas analíticas, principalmente de estatística descritiva e inferencial, são muito bem-vindas em qualquer indústria. Assim, já passei por várias indústrias, já fiz projetos desde educação, mercado financeiro, moda, energia. Eu vejo ainda os gestores da área comercial trabalhando muito pouco estatística descritiva. Desde a estatística descritiva que está lá no Excel pronta, cara. Tá lá, modelo de estatística descritiva. É só clicar, ele traz todo aquele resumo, sabe? E aí eu tô falando de análise de indicadores de estatística descritiva que são simples, cara. Saber interpretar um p-value, saber entender um índice de significância, saber fazer uma regressão linear simples, saber fazer uma regressão multivariada, entender um pouquinho de um modelo de comparação de média com amostra pequena, uma T-student. Cara, fazer ali simulações de estatística que eu acho que ajudam muito, porque posicionam de uma forma um pouco mais profunda do que simplesmente através da percepção. A percepção, a intuição, a experiência, gente, ela é sempre insubstituível. E ela é muito particular, ela é muito de cada um. Mas é muito importante que a gente concilie isso com uma visão um pouco mais quantitativa. Então, eu estou chamando aqui de ferramentas intermediárias, tanto a tua capacidade de analisar dados, que nem sempre estão diretamente correlatos, com também um pouquinho de estatística descritiva e inferencial. Modelos um pouco mais sofisticados, né? Tem modelos de problem solving, de resolução de problemas, de consultorias estratégicas que eu gosto bastante, tá? Em geral, são modelos que estruturam e materializam muito bem o que a gente chama de estratégia. É simplesmente esse o objetivo, quebrando essa estratégia em objetivos, em linha de ação, para, de novo, lá na frente a gente conseguir gerar ações que sejam prioritárias, porque eu avaliei o grau de esforço e impacto que elas demandam, e principalmente que geram mobilização para as áreas fim do negócio.
Então, a gente, enquanto área de inteligência comercial, tem sim que pensar em dar o melhor apoio analítico, mas sempre traduzindo isso de uma forma sempre convidativa, aberta, não ser o dono da verdade, ouvir a experiência dos outros, conciliar a experiência com o lado dos dados e tentar ali ações táticas através de teste de hipótese. E combinar o jogo. Cara, vamos combinar, testar A, B e C nessa, naquela categoria? Vamos mudar um pouco esse programa de mídia dentro dessa campanha? Vamos fazer uma campanha um pouco mais estruturada e planejada do ponto de vista de dinâmica comercial ali para o Black Friday, por exemplo, que tem se tornado uma data cada vez mais latente para o varejo? Enfim, eu acho que essas são as metodologias que fizeram parte da minha trajetória e, Medeiros, de verdade, sempre me ajudaram, tá? Mas muito por conta de eu conseguir manter firme o coração aberto para ouvir as pessoas e conectar e dar espaço para elas falarem, contestarem os dados também. Não porque eu tenho os dados eu me senti, sei lá, com uma razão um pouco mais profunda ou com uma análise um pouco melhor, porque tenho acesso ao contrário. Colocando isso a serviço do meu cliente interno e colocando isso a serviço do meu shopper também, do meu cliente que está lá dentro do salão de venda. Fantástico, Renan. Você já deu alguns spoilers aí sobre ferramentas de gestão, você falou de Tableau, falou do nosso velho amigo Excel, né? Que outras ferramentas você indicaria como importantíssimas de um profissional conhecer, né, ou ter contato para ter alta performance aí com inteligência comercial? Olha, eu vou falar de uma que eu vejo pouco no varejo, Medeiros, e eu sinto muita falta, cara. Minitab. Minitab é um software estatístico sensacional, tem todas as estatísticas ali prontas, desde teste de amostra, tá, cara? Desde para ver se a amostra ela atende ou não a uma curva normal e a gente já encaixa ela num teste paramétrico, cara, até testes não paramétricos, análise de séries temporais. Então é um software extremamente robusto que eu acho que casa muito com essa necessidade da gente ter pelo menos a estatística descritiva e inferencial, tá? O Minitab definitivamente, pô, sou entusiasta, gosto muito da ferramenta e, by the way, você pode ser uma pessoa que às vezes nem conhece muito estatística, porque a parte dele, o tool guide dele é excepcional, assim, é muito bom, tá? Cara, o Excel é indispensável, assim, acho que eu tinha até que ter falado do Excel primeiro, porque, ô Medeiros, a gente que já está mais experiente, posso falar assim, provavelmente tem pessoas muito mais experientes que passam aqui pela Forças, mas a gente que já não está mais tão jovem, vamos falar assim, porque também falar que a gente é muito experiente não é verdade, 15 anos não é tão... exato. Então, assim, o Excel, cara, o bom e velho Excel, e uma programação bem feita em VBA, com algumas análises ali, com os toolkits já prontos do Excel, são muito bem-vindos, tá? Em segundo, o Minitab, e, cara, em terceiro, a ferramenta que eu, sei lá, mais me apaixonei nos últimos anos, mas é uma ferramenta cara, realmente é o Tableau. Por que o Tableau ele é tão bom? Eu acho que porque ele concilia várias features de diferente natureza, permitindo a abertura de regional, categoria, UF, bandeira, mídia, trazendo não só uma fotografia de performance, às vezes semanal ou diária, trabalhando uma base de dados muito robusta, porque é uma plataforma só de visualização, mas também trazendo evolução ao longo das últimas semanas. Então, os nossos relatórios mais robustos para a diretoria executiva, para a vice-presidência, eles são muito dinâmicos. E aí, cara, são infinitas as features do Tableau, e realmente o Tableau, ele veio para ficar, assim, ele é disruptivo, porque ele consegue trabalhar um volume de dados muito maior que Excel, com muito mais agilidade. Então, cara, sou suspeito para falar, essas três eu acho que são muito importantes, muito importantes. Fantástico. Fantástico, Renan. Bom, para você que está nos ouvindo, entramos agora na parte final dessa conversa com o Renan, onde vamos falar um pouco de autoaperfeiçoamento e dicas rápidas. Tá? Renan, como que você faz, como que você fez, né, para se manter atualizado, para aprender, né, e se aperfeiçoar durante a sua carreira? Eu acho que alta performance pessoal tem muito a ver com repetição. Tem muito mais a ver com testa suada do que mente brilhante, cara. Eu ainda acho que é sentar a bunda mesmo e se forçar um pouquinho todo dia, mas de pouquinho em pouquinho melhorando, sabe, cara? É igual o modelo de inovação, cara. Cria ali um produto pequeno, aprende algo que você tem muita vontade de aprender e vai através de pílulas, de modelos pequenos, incrementando um pouco mais o teu tempo de foco, aprendendo um pouco mais outras coisas que te tiram mais da zona de conforto, mas sempre primeiro pensando em ser o master
do básico, assim, cara, eu vou masterizar o básico, eu vou tentar ser muito bom naquilo que é básico primeiro, para depois ir pro sofisticado. Como é que eu conciliei isso? Com muita disciplina, cara. É um dos valores que o meio militar, mais legais que o meio militar me trouxe, é a capacidade de foco e disciplina. Então, às vezes, cara, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, onde eu tô hoje, tá um frio danado, tá? Eu não corri a semana toda. Essa semana eu errei muito em atividade física, mas acertei muito em alimentação, acertei muito em sono. Então, assim, hoje vou fazer atividade física. Se tiver 0 graus, eu vou fazer atividade física. É a disciplina de conseguir construir ali com você uma agenda onde você aprende a respeitar esse tempo, exercitando o não de algumas outras atividades que são distrações. Então, cara, às vezes focar naquilo que é simples, como a nossa rotina de sono, a nossa rotina de alimentação, de atividade física, isso já ajuda muito a ter alta performance. Bom, avançando para a penúltima pergunta, né? 3 livros que você leu aí recentemente, ou 3 livros históricos aí para ti, né? Que foram importantes para a tua carreira. Pô, Medeiros, essa pergunta aí, cara, é a mais difícil de todas. Eu vou falar alguns, cara. De desenvolvimento humano, o True North, do Bill George. Eu não vou lembrar o nome de todos os autores. O Work Rules, do Laszlo Bock. E o último que eu li foi o Grit, da Angela Duckworth. Gostei bastante de todos eles, tá? Em vendas, cara, eu gosto muito do Predictable Revenue, do Aaron Ross. Eu gosto muito do Sales Acceleration Formula. E eu gosto de um que fala muito de jornada do cliente, que é um cara que é muito entusiasta de cultura, de conexão com o cliente e de customer experience e de cultura de negócio, que é o Delivering Happiness, do Tony Hsieh, tá? Em empreendedorismo, cara, eu gosto muito do The Hard Thing of Hard Things e, cara, do The Startup Owner's Manual, e gosto muito do High Output Management, do cara da Intel. E para quem está nos ouvindo, vamos colocar na descrição desse vídeo todos os livros que o Renan indicou. Bom, para finalizar, Renan, para aqueles profissionais que estão começando a carreira em inteligência comercial, que dica que você daria para eles, né, para que eles possam começar com o pé direito? Vai para operação primeiro. Primeiro tem que levar portada na cara. Tem que ganhar hora de voo primeiro, na minha opinião. Se você está começando por um setor mais voltado para a indústria ou para o varejo, vai para operação primeiro e entende ali a dinâmica do salão de vendas, entende principalmente a dinâmica das categorias de transformação que são intensivas em serviço, como é uma abordagem adequada com um cliente mais fechado, como é uma abordagem mais adequada com um cliente que é mais expansivo, o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, até que ponto a gente está oferecendo aquilo que o cliente quer, até que ponto a gente está empurrando o produto, ter essa sensibilidade, né, que antes mesmo de olhar estatística de conversão de funil de vendas, vai para um perfil de hunting que eu acho que você vai muito bem, e aprende a vender para si próprio primeiro. Aprende a entender a diferença de valor e preço, aprende a se conectar com o ser humano. Essa é uma competência que fica para a vida, cara, independente de você ficar na área comercial ou não. Então, vai se relacionar com o cliente, vai entender a dinâmica da loja, vai para o chão de operações, porque eu acho que é ali que a história começa. Tá? Segundo, definitivamente desenvolva competências comportamentais. O que diferencia a gente das máquinas e cada vez mais vai diferenciar é a nossa capacidade de se relacionar com os seres humanos. Cara, assim, as pessoas são diferentes, não é fácil. Não é nada fácil a gente entender qual que é a melhor abordagem de comunicação, mais objetividade, mais profundidade, o que a gente tem que falar e quando interromper, quando não interromper. É tudo muito delicado, como se conectar com alguém que é muito diferente da gente, porque com alguém que é mais parecido sempre é um pouco mais fácil. Como é que a gente se conecta e extrai resultado das pessoas, né? Como é que a gente extrai delas o melhor sem ser invasivo, sem ser coercitivo, sem atuar em comando e controle, jogando ali, que nem Foucault fala, né, totalmente para a linha da influência, dado que toda relação de humana, segundo ele, é uma relação de poder, né? Então, sair um pouquinho do comando e controle, do chicote, muito embora algumas pessoas venham dessa realidade, e vai um pouco para o lado da influência, do desenvolvimento humano, da empatia, da conexão com o comportamento, da compreensão do comportamento, desenvolva soft skills. Definitivamente você não vai se arrepender, muito embora você seja um especialista, muito embora você opte depois por ir por uma área muito técnica, tá? Não tem problema. E o terceiro, definitivamente, o modelo que eu acho que vira de executivo, independente de área, é o modelo de lifelong learning. É uma pessoa que se apaixona pelo aprender. Eu acho que você tem que escolher uma carreira que você realmente esteja apaixonado, especialmente quando você vai trabalhar numa área comercial no varejo. Por quê? 2 grandes motivos. É muito intenso e o volume de trabalho, assim, às vezes é
é enlouquecedor. Então, se você não gosta daquilo, cara, puta, vai te cobrar um preço tão alto que eu não sei se vale a pena, sabe? Quando você ama aquele negócio, quando o negócio tá realmente no teu coração, se é isso mesmo que você quer, cara, vai de cabeça. Uma hora você vai sair do outro lado. Fantástico, Renan. E com essas dicas, encerramos. Renan, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo tempo, né? E certamente aí pelos conhecimentos passados. Medeiros, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo convite aí, cara. Foram ótimas perguntas. Conta sempre comigo. De novo, sou parceiro da For Sales para sempre. Cara, estou à disposição para as próximas Masterclass, seja como ouvinte ou como participante, cara. Pode contar comigo aí. Tamo junto. Perfeito. Aos que nos assistem, espero que esse conteúdo lhe ajude a alcançar alta performance. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com seu network e não deixe de seguir o nosso canal para mais conteúdos. Até o próximo Masterclass e bons negócios.